Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 4 de janeiro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Ângela de Foligno. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Na Mésia, no território atualmente compreendido entre a Romênia e a Bulgária, os santos Hermes e Caio, mártires, o primeiro em Arcer, o segundo em Vidin. Morte no século IV. Em Dijon, na Borgonha, atualmente na França, São Gregório, que, depois de ter sido conde na região de Autun durante muitos anos, foi ordenado bispo de Langres. Morte no ano 540. Em Uzes, na Gália Narbonense, hoje também na França, São Ferréulo, bispo, que escreveu uma regra para monges, e tendo sido mandado para o exílio por inveja, 3 anos depois foi reconhecido como verdadeiro homem de Deus e voltou com grande alegria para junto do seu povo. Morte no ano 581. Em Meaux, na Neustria, também na atual França, São Rigomero, bispo. Morte no século VI. Em Reims, também na Neustria, São Rigoberto, bispo, que, expulso, contra as normas canônicas, da sua sede episcopal por Carlos Martel, rei dos francos, passou o resto da vida em obscura humildade. Morte no ano 743. Em Bruay-sur-l'Escaut, próximo de Valenciennes, no território de Artois da Neustria, também na actual França, Santa Farailde, viúva, que, obrigada a contrair matrimônio com um homem violento, abraçou até a sua velhice uma vida de oração e austeridade. Morte no ano 745. Em Foligno, na Úmbria, região da Itália, Santa Ângela, que, depois da morte do esposo e dos filhos, seguindo os passos de São Francisco, se consagrou inteiramente a Deus e escreveu num livro as experiências extraordinárias da sua vida mística. Morte no ano 1309. Em Santa Croce sul Arno, na Etrúria, atualmente na Toscana, região da Itália, a beata cristiana Toringa Menabue, virgem, que fundou um mosteiro com a regra de Santo Agostinho. Morte no ano 1310. Em Durham, na Inglaterra, o beato Tomás Plumtree, presbítero e mártir, que, no reinado de Isabel I, foi condenado à morte pela sua fidelidade à Igreja Católica e, depois de ter afirmado corajosamente, diante do patíbulo,
que preferia dar a vida a cair na apostasia, foi enforcado. Morte no ano 1570. Em Emmetsburg, cidade de Maryland, nos Estados Unidos da América do Norte, Santa Isabel Anna Seton, que, ao ficar viúva, professou a fé católica e se entregou com grande diligência à formação das adolescentes e ao cuidado das crianças pobres com a Congregação das Irmãs da Caridade de São José, por ela mesma fundada. Morte no ano 1821. Em Madrid, na Espanha, São Manuel González Garcia, bispo, que foi um exímio pastor segundo o coração do Senhor. Promoveu com a maior diligência a difusão do culto da Santíssima Eucaristia e fundou a Congregação das Irmãs Missionárias de Nazaré. Morte no ano 1940. Santa Ângela de Foligno. Hoje gostaria de vos falar sobre Ângela de Foligno, uma grande mística medieval que viveu no século XIII. Geralmente, ficamos fascinados diante dos ápices da experiência de união com Deus que ela conseguiu alcançar, mas talvez sejam considerados demasiado pouco os primeiros passos, a sua conversão e o longo caminho que a levou desde o ponto de partida, um grande medo do inferno, até a meta, que é a união total com a Trindade. A primeira parte da vida de Ângela não é certamente a de uma fervorosa discípula do Senhor. Tendo nascido por volta de 1248 numa família abastada, ela permaneceu órfã de pai e foi educada pela mãe de modo bastante superficial. Muito cedo, foi introduzida nos ambientes mundanos da cidade de Foligno, onde conheceu um homem com o qual casou aos 20 anos e do qual teve alguns filhos. Levava uma vida despreocupada, a ponto de se permitir desprezar os chamados penitentes, muito difundidos naquela época, ou seja, aqueles que para seguir Cristo vendiam os próprios bens e viviam na oração, no jejum, no serviço à igreja e na caridade. Alguns acontecimentos, como o violento tremor de terra de 1279, um furacão, a prolongada guerra contra a Perúsia e as suas duras consequências incidem na vida de Ângela, que progressivamente adquire consciência dos próprios pecados, até chegar a um passo decisivo, e invoca São Francisco, que lhe aparece em visão, para lhe pedir conselho em vista de uma boa confissão geral que devia realizar. Estamos no ano de 1285, Ângela confessa-se a um frade em São Feliciano. 3 anos mais tarde, o caminho da conversão conhece mais uma mudança e a dissolução dos vínculos afetivos porque, em poucos meses, a morte da mãe segue-se a do marido e de todos os seus filhos. Então, vende os seus bens, em 1291, adere à Terceira Ordem de São Francisco. Falece em Foligno no dia 4 de janeiro de 1309. O livro de Ângela de Foligno narra esta conversão, indica os meios necessários para isto e a penitência, a humildade e as tribulações, e descreve as suas passagens, a sucessão das experiências de Ângela, que começaram em 1285. Recordando-as, depois de as ter vivido, ela procurou narrá-las através do frade confessor, que as transcreveu procurando sucessivamente dispô-las em etapas, as quais chamou passos ou mudanças, mas sem conhecer ordená-las plenamente. Isto porque a experiência de união para Ângela é um envolvimento total dos sentidos espirituais e corporais, e daquilo que ela compreende durante as suas êxtases só permanece, por assim dizer, uma sombra na sua mente. A dificuldade que Ângela tem de descrever a sua experiência mística, acrescentasse inclusive a dificuldade para os seus ouvintes de a compreender. Uma situação que indica claramente como o único e verdadeiro Mestre, Jesus, vive no coração de cada crente e deseja tomar posse total do mesmo. Assim ocorreu em Ângela, que escrevia a um dos seus filhos espirituais: "E meu filho, se tu visses o meu coração, seres absolutamente obrigado a fazer tudo quanto Deus deseja, porque o meu coração é o de Deus, e o coração de Deus é o meu." Ressoam aqui as palavras de São Paulo: "Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim." GL 2, 20. Então, consideremos aqui unicamente alguns passos do seu rico caminho espiritual. O primeiro, na realidade, é uma premissa. Foi o conhecimento do pecado, como ela mesma esclarece, a seguir ao qual a alma teve um grande medo de ser condenada. Neste passo, chorou amargamente. Este medo do inferno corresponde ao tipo de fé que Ângela tinha no momento da sua conversão, uma fé ainda pobre de caridade, ou seja, do amor de Deus. Arrependimento, medo do inferno e penitência abrem a Ângela a perspectiva do doloroso caminho da cruz que, do 8º ao 15º passo, a levará depois pelo caminho do amor.
O frade confessor narra, e então, a fiel disse-me, tive esta revelação divina, depois daquilo que foi escrito, manda escrever que quem quiser conservar a graça, não deve afastar os olhos da alma da cruz, tanto na alegria como na tristeza que lhe concedo ou permito. Mas nesta fase, Ângela ainda não sente o amor, ela afirma, e a alma sente vergonha e amargura, e ainda não experimenta o amor, mas sim a dor, e sente-se insatisfeita. Ângela sente que deve dar algo a Deus para reparar os seus pecados, mas lentamente compreende que nada tem para lhe oferecer, aliás, que não é nada diante dele, entende que não será a sua vontade que lhe dará o amor de Deus, porque ela só pode dar-lhe o seu nada, o desamor. Como ela mesma dirá, é apenas o amor verdadeiro e puro, que vem de Deus, está na alma e faz com que ela reconheça os próprios defeitos e a bondade divina, e tal amor leva a alma a Cristo e ela compreende com segurança que não se pode verificar nem haver qualquer engano. A tal amor não se pode misturar algo deste mundo. Abrir-se única e totalmente ao amor de Deus, que tem a máxima expressão em Cristo, ó meu Deus, reza ela, tornai-me digna de conhecer o mistério excelso, que o vosso amor ardentíssimo e inefável realizou, juntamente com o amor pela Trindade, ou seja, o mistério altíssimo da vossa santíssima encarnação por nós, e ó amor incompreensível. Acima deste amor, que fez com que o meu Deus se tenha feito homem para me fazer Deus, não existe amor maior. Todavia, o coração de Ângela traz sempre as feridas do pecado, mesmo depois de uma confissão bem feita, ela sentia-se perdoada mas ainda angustiada pelo pecado, livre mais condicionada pelo passado, absolvida mais carente de penitência. E inclusive o pensamento do inferno a acompanha, pois quanto mais a alma progredir pelo caminho da perfeição cristã, tanto mais ela se há de convencer não só que é indigna, mas que é merecedora do inferno. E eis que, ao longo do seu caminho místico, Ângela compreende de modo profundo a realidade central, aquilo que a salvará da sua indignidade e do merecimento do inferno não será a sua união com Deus, nem a sua posse da verdade, mas sim Jesus crucificado, a sua crucifixão por mim, o seu amor. No oitavo passo ela diz, contudo, eu ainda não entendia se era um bem maior a minha libertação dos pecados e do inferno, e a conversão à penitência, ou então a sua crucifixão por mim. Trata-se do equilíbrio instável entre amor e dor, que ela sentia em todo o seu difícil caminho rumo à perfeição. Precisamente por isso, contempla de preferência Cristo crucificado, porque em tal visão ela vê realizado o equilíbrio perfeito, e na cruz está o homem-Deus, num supremo gesto de sofrimento que é um ato supremo de amor. Na terceira instrução, ela insiste sobre esta contemplação, afirmando, quanto mais perfeita e puramente virmos, tanto mais perfeita e puramente amaremos, e por isso, quanto mais virmos Deus e o homem Jesus Cristo, tanto mais seremos transformados nele através do amor, e aquilo que eu disse do amor, lhe digo também da dor, quanto mais a alma contempla a dor inefável de Deus e do homem Jesus Cristo, tanto mais sofre e é transformada em dor. Identificar-se, transformar-se no amor e nos sofrimentos de Cristo crucificado, identificar-se com ele. A conversão de Ângela, que teve início com aquela confissão de 1285, só alcançará o amadurecimento quando o perdão de Deus aparecer na sua alma como a dádiva gratuita de amor do Pai, nascente de amor. Ninguém pode desculpar-se, afirma ela, porque todos podem amar a Deus, e ele só pede à alma que o ame, uma vez que ele a ama e é o seu amor. No itinerário espiritual de Ângela, a passagem da conversão para a experiência mística, daquilo que se pode expressar para o que é inefável, tem lugar através do crucificado. É o Deus homem apaixonado que se torna o seu mestre de perfeição. Toda a sua experiência mística consiste, portanto, em tender para uma semelhança perfeita com ele, mediante purificações e transformações cada vez mais profundas e radicais. A este maravilhoso empreendimento, Ângela dedica-se inteiramente, de alma e corpo, sem se poupar a penitências e tribulações, desde o início até ao fim, desejando morrer com todos os sofrimentos padecidos pelo Deus homem crucificado, para ser transformada totalmente nele, ó filhos de Deus, ela recomendava, transformai-vos totalmente no Deus homem apaixonado, que vos amou a ponto de se dignar morrer por vós com uma morte extremamente ignominiosa, total e inefavelmente dolorosa, de modo penosíssimo e amarguíssimo. E isto somente por amor a ti, ó homem. Esta identificação significa também viver aquilo que Jesus viveu, pobreza, desprezo e dor, porque, como ela afirma, através da pobreza temporal, a alma encontrará riquezas eternas, mediante o desprezo e a vergonha,
ela alcançará a suma honra e uma glória excelsa, através de um pouco de penitência, feita com esforço e dor, possuirá com infinita docilidade e consolação o sumo bem, Deus eterno. Da conversão à união mística com Cristo crucificado, ao inefável. Um caminho elevadíssimo, cujo segredo é a oração constante. Quanto mais rezares, afirma ela, tanto mais serás iluminado. Quanto mais fores iluminado, tanto mais profunda e intensamente verás o sumo bem, o ser sumamente bom. Quanto mais profunda e intensamente o vires, tanto mais o amarás. Quanto mais o amares, tanto mais serás feliz, e quanto mais fores feliz, tanto mais compreenderás e serás capaz de o compreender. Em seguida, chegarás à plenitude da luz, porque entenderás que não podes compreender. Estimados irmãos e irmãs, a vida de Ângela de Foligno começa com uma existência mundana, bastante distante de Deus. Mas depois, o encontro com a figura de São Francisco e, finalmente, o encontro com Cristo crucificado, desperta a alma para a presença de Deus, para o fato de que somente com Deus a existência se torna verdadeiramente vida porque se torna, na dor pelo pecado, amor e alegria. Hoje todos nós corremos o perigo de viver como se Deus não existisse, e Ele parece tão distante da vida contemporânea. Mas Deus tem 1000 modos, para cada um o seu, de se fazer presente na alma, de mostrar que existe, que me conhece e me ama. E a Santa Ângela quer chamar a nossa atenção para estes sinais, com os quais o Senhor sensibiliza a nossa alma, atentos à presença de Deus, para aprendermos assim o caminho com Deus e rumo a Deus, na comunhão com Cristo crucificado. Oremos ao Senhor para que nos torne atentos aos sinais da sua presença, que nos ensine a viver realmente. Obrigado. Santa Ângela de Foligno, rogai por nós.